Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero expressar minha alegria, né, de chegar nessa casa, sentir essa atmosfera, essa espiritualidade atuante, né? Sentir a fraternidade entre os irmãos, sentir essa música, né? Sentir a presença de Deus, a presença de uma espiritualidade que cuida, né? E é muito gratificante. A maioria das pessoas, né, você no domingo à noite podia estar em casa, todos nós, né? E a gente não é nada besta, na verdade, nós estamos mais espertos, porque nós estamos sendo muito beneficiados. É uma alegria. Eu, particularmente, eu sou fã, eu já disse isso em várias casas, eu sou fã de reunião pública. Eu não troco MIEP, eu não troco reunião mediúnica, nada pela reunião pública. Eu acho que é um manancial que a gente tem toda semana, de rever aqueles irmãos, né, que estão naquela caminhada com a gente ali, e de recarregar as baterias e também partilhar, né? Porque toda vez que a gente chega junto do irmão, a gente divide os problemas e soma as alegrias, né? Tem uma história muito interessante, antes até de começar no tema aqui, de um santo católico que eu acho que a maioria de vocês conhece, chamado São Bento, que ele é até fundador daquela ordem dos beneditinos, né? Então ele tinha uma irmã que foi muito ajudadora bastante no trabalho dele, que era chamada de escolástica. E ele tinha um monastério num determinado ponto, ela tinha um monastério em outro determinado ponto. E eles se viam uma vez por ano, né? E toda vez que eles se viam, Escolástica tinha uma saudação peculiar, particular para São Bento, que ela dizia: hoje é Páscoa, porque tenho a graça de te ver. E Páscoa é a alegria, né? A gente sabe, representa para os judeus aquela passagem, para nós o Cristo ressurgiu. Então, toda vez que a gente vem na reunião pública, a gente revê nossos irmãos, é uma Páscoa. É um motivo de uma alegria grande, não é? Então, todos nós cultivemos no nosso coração essa motivação especial para a reunião pública, porque os eventos são importantes, tudo é importante, mas o que a espiritualidade da casa nos tem mais a oferecer é nessa nossa reunião pública, né? Então, isso é muito importante para mim. E eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, partilhando, né? Vivendo essa Páscoa desse domingo, né, dia 23. O gatilho dessa minha reflexão, não sei se vocês recordam, só fazem 2 meses, mas é porque são tantas notícias, mas em Garanhuns teve um festival de inverno e um cantor lá, não é? John Hooker, pernambucano ele, me parece, chamou Jesus de gay, chamou Jesus de travesti, enfim, deu lá uns adjetivos ao Cristo. E as associações cristãs, as entidades cristãs, as lideranças cristãs tão omissas para questões mais fundamentais, até vamos dizer assim, da nossa sociedade, partiram para cima desse rapaz, não é? Partiram numa agressão, partiram numa defesa da fé, muito mais religiosa, muito mais ritualística, da defesa do ritual, do que da defesa do próprio Evangelho do Cristo. E eu vi diversas pessoas, diversos líderes religiosos, representantes de entidades, associações cristãs de mais diversas formas, partir. Se tivesse uma fogueira, tinha tocado fogo. E eu fiquei procurando uma resposta evangélica, né? Uma resposta baseada nos princípios do Evangelho do Cristo. E eu não encontrei. Eu posso até ter procurado errado. Mas eu fiquei lá procurando, no meio daquela indignação, daquela revolta toda, uma pessoa que acolhesse, né? Que tentasse entender o que se passava por trás daquela situação. Uma pessoa, um cristão, um líder, né? Porque realmente chateia, né? Mas eu procurei. E aí me veio a ideia de estudar um pouquinho e falar sobre a indulgência, né? Essa virtude tão fundamental, mas que a gente não desperta tanto. Eu não vi indulgência nas atitudes de nós cristãos, e aí eu me incluo, porque minha atitude inicial foi também de revir, de chateação, mas eu não vi essa indulgência que é, na verdade, essa disposição de você compreender o outro, essa disposição de você estender a mão do outro, de você tentar perceber o que está por trás de determinadas atitudes, principalmente em questões da fé. Essa indulgência que faltou nessa situação. O que é que levou aquele jovem até essas declarações? Principalmente para nós espíritas. Que questões seculares, que questões de outras vidas levou ele a partir para cima com agressão tão frontal, né, tão forte contra o nome de Jesus Cristo? Será que algum de nós
Será que a gente tentou refletir sobre isso ou a gente simplesmente se revoltou na raiva, né? Como eu tive também inicialmente? Então é sobre essa questão da indulgência, essa capacidade de a gente perdoar o castigo, porque a indulgência ela é um pouco além do perdão. Por exemplo, você me fere, eu lhe perdoo. Por exemplo, mas a indulgência, ela perdoa, ela vai além, ela perdoa a pena, ela vai atrás de entender o que aconteceu, ela se coloca no lugar do outro, ela estende a mão. Não é só o ato de perdoar e esquecer, é o ato de estender a mão ao outro. E é sobre essa indulgência que eu queria falar um pouco para vocês, baseado, lógico, no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E eu começo essa nossa reflexão indo lá no livro dos Gálatas, né, na carta de Paulo aos Gálatas, no livro dos Gálatas não, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, porque o Paulo, apesar de não ter tido aquela experiência presencial com Cristo, quem conhece a história de Saulo, quem lê um pouquinho sobre a história de Saulo, sabe que foi um homem que bebeu profundamente essa espiritualidade. E lá na carta dos Gálatas, que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, uma frase fundamental em todo esse versículo, que é a primeira frase que ele diz, que é: fui crucificado com Cristo. Porque nós temos uma tendência, ou nós somos muitos apegados à crucificação em si, ou nós relegamos a crucificação. Só que o momento da crucificação do Cristo, ela tem muitos exemplos para nós. E o maior exemplo de indulgência que se tem no Evangelho está na crucificação do Cristo. Então, quando Paulo diz foi crucificado com Cristo, Paulo não foi crucificado literalmente, mas que ele mergulhou na experiência da crucificação do Cristo. E ali, naquela crucificação, foi que o Cristo disse: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Não é? Um exemplo maior de indulgência. Além dele próprio perdoar, dele próprio, não, de ser irrelevante para ele aquela ofensa que ele estava sofrendo na cruz, ele ainda dá um passo à frente. Ele ainda intercede ao Pai pelos seus algozes. Então, quando Paulo fala, fui crucificado com Cristo, é um convite a todos nós a mergulharmos nessa experiência da crucificação. E tirarmos dentro dela, dá para escrever outros e outros livros, outros e outros evangelhos, só baseado naquele evento da crucificação, nos diversos exemplos que o Cristo nos deu, não perdendo aquela oportunidade da crucificação. Então, quando ele fala, fui crucificado com Cristo, ele fechou com Cristo. Se eu sou Flamengo, eu não visto camisa do Vasco. Se eu sou de Cristo, eu sou crucificado com Cristo. A experiência da crucificação tem que fazer parte da minha vida. Não o ritual de você subir numa cruz de madeira, mas a experiência transcendental, espiritual, aquele movimento espiritual tremendo que movimentou todo o nosso planeta, tem que fazer parte da nossa vida. E esse momento da crucificação, nós temos que tirar diversos exemplos dele para a nossa. E o convite que eu faço a vocês, meus amigos, nessa noite, é que na crucificação a gente reflita um pouquinho sobre essa indulgência. Sobre essa indulgência de Senhor, perdoai-lhes, eles não fazem o que fazem, eles não sabem o que fazem. E principalmente no aspecto religioso, denominacional, que a gente vive uma guerra no Brasil praticamente hoje, de denominações, e uma denominação ofende outra, e outra ofende uma, e se junta com um grupo político que começa a defender uma coisa, e se junta com um grupo político que começa a defender uma outra, e daqui a pouco está tudo misturado. E é um perigo quando a sociedade começa a misturar religião com política, porque o próprio Cristo não misturou. O próprio Cristo obedeceu toda a lei que estava regida. Cristo não foi um revolucionário, como alguns historiadores, ele foi um revolucionário do amor. Mas politicamente ele não foi um revolucionário. Cristo não afrontou César. Cristo passou por toda a crucificação em silêncio. Então, quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Porque já não sou eu que vive, essa é nossa busca. Ou nós não estamos na nossa reforma íntima, que é uma imitação completa do Cristo. Nós atingiremos nosso patamar maior quando nós formos Cristos, igual Cristo. Quando nós somos o Cristo,
o perdão não vai fazer mais sentido, porque nós não ficaremos ofendidos. Então a misericórdia vai ser igual à indulgência. Então, imitar o Cristo, quando Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é que ele estava realmente num estágio avançadíssimo de imitação do Cristo. Ele estava numa determinação de cada suspiro do seu dia em torno dessa imitação. Esse missionário maior, esse apóstolo dos gentios, que se apaixonou pelo Cristo. Fundamentalmente, Paulo era um homem apaixonado pela mensagem do Cristo. Como ele diz lá na carta aos Filipenses, quando ele fala que não digo que alcancei a meta nem que cheguei à perfeição, mas que eu me empenho profundamente em conquistá-lo, porque uma vez eu fui conquistado pelo Cristo. Então, quando Paulo cita todo esse exemplo de ser imitador, que já não sou eu que vivo, sou eu que vivo em mim, duas lições desse versículo aqui. Fui crucificado com Cristo, isso indica que todos nós temos que abrir nossos olhos para o momento da crucificação, e nesse caso específico dessa noite, porque o foco é a indulgência do Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem, e para a nossa reforma íntima, partindo da observação da crucificação do Cristo, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Então essa percepção da crucificação, essa percepção do amor de Cristo, essa percepção do amor que Paulo tinha demasiado pelo Cristo, é fundamental para que a gente abrace e para que comece a fluir em nós esses atos indulgentes. Porque a lei de Deus já está na nossa cabeça. O livro dos Espíritos fala, a lei de Deus está em nós, agora nós estamos obscurecidos. Né? Então, a partir do momento que a gente se aproxima do Cristo, que a gente começa a estudar, que a gente começa uma vida de prece, que a gente vem para a casa espírita, aí, como também tem lá no Evangelho, o véu do templo, quando Cristo veio a óbito, né? O véu do templo rasgou. Aquilo ali é uma simbologia muito forte, porque o véu dos nossos olhos se abriram. Aquele momento da cruz significa para a humanidade o caminho, uma pedagogia que funciona para a gente desde criança, uma pedagogia que a gente aprende as coisas olhando nossos pais, olhando nossos avós, olhando nossos tios. A gente vai aprender a ser cidadão do reino de Deus quando a gente olhar para o Cristo e imitar o Cristo, não é? Então, nós temos que ter, principalmente com nossos irmãos envolvendo essas questões de ofensa à nossa fé, uma atitude diferente, porque senão daqui a pouco a gente vai estar igual aos muçulmanos, fazendo fogueira e fuzilando gente. Enquanto a atitude do Cristo diante de todas essas coisas é exatamente no sentido oposto. Não é? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 15, eu queria que a gente refletisse. Vejam bem, meus amigos. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muito mais severos, sem querer de saber se ficareis satisfeitos, que do mesmo modo procedam convosco. Não é também a caridade indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Quando a gente chega aqui na casa, né, na seara, a gente olha esse cartaz aqui, né? Fora da caridade não há salvação. E esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o maior reflexo da caridade é a indulgência. E a gente faz a caridade material porque ela é importante, mas muito mais fundamental para nosso melhoramento e para melhoramento do nosso irmão é a caridade espiritual. É a caridade das virtudes. É a gente ajudar o irmão nos momentos mais difíceis da vida, que na maioria das vezes não são materiais. Então esse trecho aqui exige de nós que sejamos abundantemente indulgentes, abundantemente caridosos, não é? Nós não economizemos no tentar compreender o outro, no tentar, e fujamos desse diálogo. Essa questão desse rapaz que ter dito isso, ela trouxe à tona uma questão de um certo proselitismo, da gente se achar
que a gente, porque é cristão, a gente é melhor do que o outro, não é? E a gente esquece a indulgência, esquece de tentar compreender pelo que o outro está passando. E pelos irmãos de outras denominações também, até quando muitas vezes nós somos ofendidos. Mas aí cabe a nós, porque nós temos uma diferença. Nós temos as psicografias, nós temos a literatura espírita, nós conhecemos o mundo espiritual. Então nós sabemos que tudo transpassa essa visão, vamos dizer assim, dessa visão da fachada da peça, da cena que a gente está vendo ali. Nós sabemos o que tem por trás. Nós sabemos o que vem pela frente. Então nós, mais que todos os cristãos nessa sociedade, nós temos que ser diferencial. Nós temos que ser multiplicadores, como a questão 919 fala, compulsoriamente multiplicadores dessa mensagem do Espiritismo, essa mensagem de amor, essa mensagem que se resume no lema que na caridade não há salvação. Sejamos fartos em tentar ajudar o próximo, certo? E assim, espanta algumas vezes, porque situações como essa, agressividades como essa acontecem, porque as pessoas não têm experiência. Não buscam, nós não buscamos, a maioria de nós, e eu me incluo também, em alguns momentos, o conhecimento do Cristo. Porque foi profetizado no Novo Testamento que o Cristo seria agredido. E todas as profecias que falaram da agressão do Cristo no Velho Testamento, elas se cumpriram no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Isaías 53:7 tem: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isaías profetizou isso. Lá em Mateus se cumpriu. Ouvindo todas as acusações, Jesus não respondeu uma palavra. Vindo com isso, se admirou grandemente o governador. Quer dizer, se cumpriu o que foi dito em Isaías. No Salmo 22, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e mexem a cabeça. Confiou no Senhor, livrei-o, salvei-o, pois nele tem prazer. Lá no Evangelho se conforma. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e não salva a si mesmo. Então, para a gente que é cristão, não pode ser chocante o fato do Cristo estar sendo ofendido, não. Nós não podemos ser coniventes, não é? Nós temos que nos posicionar, mas nossa atitude, antes de tudo, tem que ser uma atitude de caridade, com os mais selvagens agressores. A verdade é essa. Nós temos no início do cristianismo diversos mártires. Nós não vemos atitude de revanchismo de nenhum deles, de partir para cima. O próprio Pedro foi severamente condenado pelo Cristo por ter arrancado a orelha do soldado com a espada. Porque o Evangelho, a revolução do Cristo é o amor. A revolução do Cristo é a caridade. E a caridade um reflexo grande dessa caridade, desse amor, é essa indulgência que tem que estar enraizado na gente e que não é fácil. E que a gente só vai fluir de nós isso com muito trabalho, né? Porque nós temos heranças egoísticas aí de muitas vidas que a gente vem juntando aqui embaixo das nossas asas, essas virtudes, ao contrário, egoístas, e a gente não quer abrir mão fácil. Mas se a gente quer imitar o Cristo, para a gente chegue um dia, quem sabe, queremos Deus que cheguemos a dizer igual Paulo, que já não sou eu que vivo, né? Mas que Cristo vive em mim. Mas nós já podemos dizer alguma coisa, não nos vangloriar, mas nós já podemos dizer que de alguma forma o Cristo já começa a refletir nas nossas vidas. Por que não? Nós estamos aqui buscando, não é? Nós estamos estudando, nós estamos fazendo prece, nós estamos servindo aos nossos irmãos na casa espírita, nós estamos aplicando passe, recebendo passe, estamos recebendo ali na porta o irmão que chega. Quer dizer, nós já estamos no caminho, né? Nós já partimos do zero, né? Se não ainda nós refletimos o Cristo numa intensidade que o Paulo de Tarso refletia, mas na intensidade de Ítalo, de Fábio, de fulano, de Beltrano, a gente já reflete, não é? Então, essa atitude de entender, e mais importante ainda também, é a gente entender que, além do Cristo, foi profetizado que o Cristo seria agredido, o próprio Cristo falou que nós cristãos também seríamos perseguidos, que nós cristãos também seríamos caluniados, tanto que lá, no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Então, nenhuma novidade.
essa atitude desse rapaz a gente já era para estar acostumado. Porque a gente, quando começa a seguir o Cristo, essas perseguições começam dentro de casa, não é? Às vezes é o irmão, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, não é? Então, vida de cristão é perseguição. Não tem, o evangelho do Cristo não cabe com os valores desse mundo, é o contrário. Esse negócio de você bata na minha face que eu lhe dou outra face, isso existe aí fora? Isso não existe. Então, por isso que vem a perseguição, esse negócio, vai primeiro do que eu sou o primeiro, você é o primeiro, eu sou o segundo. Não combina com os valores da nossa sociedade, não é? Então, consequentemente, vai gerar choque e a gente vai ser perseguido. Vamos ser taxados de hipócritas, vamos ser taxados de santinho do pau, vamos ser taxados de diversas, no mínimo, quando é só agressão verbal, né? Porque hoje o Espiritismo, graças a Deus e o trabalho da espiritualidade, já tem assim, o pessoal já aceita com mais facilidade, mas não é tão facilidade não. Em algumas denominações a gente, segundo ele, nós vamos direitinho para o inferno. Sem escala, né? Então, a gente tem que ser indulgente com essas pessoas. Aí a nossa responsabilidade, nós temos essa informação. Nós temos uma informação mais aprimorada. Então nós não podemos condenar essas pessoas. Nós temos que entender que eles ainda não tiveram acesso a essa informação. E da mesma forma que nós somos beneficiados por todas essas ferramentas que nos dão a possibilidade de ser mais indulgentes, nós também somos mais cobrados. E nossa responsabilidade na nossa sociedade é maior. Como eu acho que eu disse aqui da outra vez, o Espiritismo ainda é novo. O Espiritismo tem pouco mais de 150 anos e a gente já está aqui. A gente já está aqui aprendendo, a gente já está aqui lendo. Olha a responsabilidade. Olha o dom, mas olha a responsabilidade. Né? Quantos ainda não tiveram essa oportunidade? E muitos que vão ter vai depender de nós, não é? Então, essa reflexão de a gente entender que a perseguição religiosa faz parte, que a gente tem que saber lidar com ela com amor, com caridade, com fraternidade, com doação, com generosidade, não é? Quando a gente retribui na mesma moeda, aí a gente se torna igual ao outro. A gente não diferencia em nada. Nós tivemos milhões de mortos pela Inquisição, aquela perseguição religiosa, né? Nós tivemos outros milhões de mortos nas cruzadas. Nós tivemos a caça às bruxas na Europa, na Idade Média, mais de 5.000 mortes, não é? A guerra de católicos e protestantes na Irlanda, mais outro caminhão de cristão, outro derramamento de sangue, outra violência em defesa de uma fé que não se justifica, que não se é indulgente, que não se usa o amor, né? Então, esse pensamento tem que estar em nós. Por exemplo, na história do Brasil, não sei se vocês sabem disso, acredito até que a maioria saiba, o primeiro bispo do Brasil era Dom alguma coisa Sardinha, não me recordo o nome completo dele. Ele naufragou na costa de Alagoas. Determinada viagem de navio, ele naufragou. E lá tinha uns índios nativos e ele foi comido, devorado, não é? Ele foi canibalizado, né? Não só ele, mas as 90 pessoas que estavam com ele naquele barco. Os índios caetés eram canibais e comeram mesmo as pessoas. E a atitude de revanchismo dos cristãos daquela época? Aquela coisa que eu sempre não sou muito simpático, de o cristianismo aliado ao Estado, foi lá e mais de 15.000 índios mortos e feitos escravos, porque os índios, ignorantes, canibalizaram, né, o bispo. Então, olha o nível de indulgência que os representantes de Cristo, naquele ano, naquela média ali de 1500 e alguma coisa, tinha no Brasil. Né? Então, se a gente analisar nesses 500 anos, a gente já evoluiu bastante em indulgência. Não é? A gente já evoluiu muito, mas a gente ainda tem muito que evoluir. E uma simples declaração dessa na televisão já mostra que a gente tem que evoluir bastante, não é? Não que a gente vai concordar, de maneira nenhuma nós podemos ser coniventes com esse tipo de atitude. Nós temos que ter um posicionamento, não é? Firme na nossa crença, mas nós não podemos ser, como eu diria, olho por olho, senão vai se tornar olho por olho, dente por dente, né? E não é o talião, é o Evangelho de Jesus Cristo, não é? Lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 15,
Esse aqui é muito interessante porque ele fala da atitude, da mudança de atitude dos cristãos de 2000 anos para cá. E que graças a Deus deu essa decaída, mas está melhorando novamente, né? Que ele diz que vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. O ferro e fogo foi que se puseram a plantar ao invés da cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, viu? É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis. Mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantas atrocidades e barbáries. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário ele disse: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos persegue. Né? Esse texto maravilhoso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não precisava nem eu estar aqui falando, se a gente lesse isso aqui, já estava resolvido. E corrobora com o que ele leu, né? Aí o Cristo questiona, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Porque o Cristo tinha a visão muito além que aquelas pessoas não tinham, que todos na verdade somos irmãos, não é? E que essa condição carnal aqui, ela pode se repetir ou não, mas que ela não é fundamental no mundo espiritual. Isso aqui é uma etapa que a gente está vivendo, né? Então, meus amigos, nós que somos espíritas, agarremos-nos a esse valor da defesa da nossa fé de forma indulgente, a defesa da nossa fé de forma generosa. Para cada resposta ardida, para cada resposta aguda, para cada resposta danosa, vamos tentar responder com um ato de amor. E aí nós vamos, de certa forma, orgulhar, né, a Deus, fazer o coração de Deus se alegrar com nossas atitudes, não é? Porque é muito simples da gente responder. Várias situações eu venho me fazendo essa pergunta e eu vou deixo como sugestões para vocês. Quando surge uma bronca, um problema, uma situação que exige muito de mim, aquela velha pergunta, como era que o Cristo agiria diante dessa atitude? Né? E agora eu quero abrir o leque desse nosso debate, não só para a indulgência na questão religiosa, né? Mas para a indulgência nos diversos aspectos da nossa vida. Né? A indulgência com os que compartilham com nós essa encarnação, né? Com os nossos pais, os nossos filhos, nossas noivas, mulheres, parentes, chefes, cunhado, sogra, não é? Porque a indulgência, eu falei inicialmente, motivado por aquela questão religiosa, mas ela é prática em todos os lados da nossa vida. Então, vamos fazer essa reflexão agora, assim, com vocês mesmos. Como é que eu estou sendo? Eu estou sendo indulgente? Eu estou sendo indulgente, eu estou sendo uma extensão do Cristo, quando de certa forma eu estou sendo agredido? Eu estou controlando a minha língua, eu estou controlando os meus impulsos? O Salmo 140, ele diz: ponde, Senhor, uma trava em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Né? E se tem uma ferramenta que atrapalha a gente a ser indulgente, é a língua. Não é? Porque não agride fisicamente, a gente manda mesmo a letra, não é? Mas a língua, ela fere, né? Eu vejo muita gente que é casada, minha mulher, é muito engraçado isso, que eu já vi vários casais, viu? Não é machismo, mas minha mulher, a mulher não agride com o físico, mas quando ela diz uma palavra, ela atinge no cerne, né? Porque ela sabe a força que aquela palavra tem, ela conhece você, você conhece ela, então quando você diz, não só as mulheres, mas o homem também, né? Senão vão dizer que eu estou com machismo. A gente manda a palavra e aquela palavra é forte, dói às vezes mais do que uma pancada, dói mais do que uma agressão física. Então nós temos que vigiar nossa indulgência em relação às nossas palavras, ao que nós falamos, como nós reagimos de imediato às agressões, principalmente com os que estão mais próximos. A gente pensa porque é nossa esposa, ela tem que escutar tudo, não é?
Ah, ela está casada comigo, ela tem que escutar mesmo. Né? É meu filho, ele tem que escutar mesmo. A gente sabe que nossa intenção com os filhos, ela é de corrigir, ela é de colocar no caminho reto. Mas a gente tem que ser indulgente. Meu Deus, tanta besteira eu fiz quando eu tinha 16, 17, 18, 19, 20. Quando meu filho chegar nessa idade, eu tenho que entender, eu tenho que ser indulgente, eu tenho que compreender que aquela cabeça age daquela forma. Não é? E da mesma forma, a sogra, né, que protege demais a filha, não é? O pai que defende um filho mais que o outro, quer dizer, todos são falhos. Então a gente tem que ser indulgente, e essa indulgência começa em casa. Pois nosso plano de reforma íntima, a primeira prática é a casa, né? A gente vem aqui para a escola, mas a primeira prática que a gente tem é quando sai daqui, quando chega em casa. E aí se distribui nos mais diversos setores da nossa vida, não é? O Livro dos Espíritos tem uma questão que eu acho que a gente tem que ela é maravilhosa nesse aspecto e que a gente tem que se prender um pouquinho sobre ela. Que é perguntado aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como Jesus a entendia? Como a entendia Jesus? Então, chegaram para os Espíritos e perguntaram, qual o sentido verdadeiro da caridade? Para Jesus, como é que Jesus, o Cristo, entendia essa caridade? Né? No que os Espíritos respondem. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejássemos que fosse feito conosco. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Isso aí em questão de situação social. E aqui ele arremata, né? A espiritualidade arremata quando ela diz. Ele diz o que é a caridade. Ele mostra, inicialmente ele explica o que é a caridade, diz qual é o problema, onde é que ela tem que atuar e já passa o remédio. Que ele diz assim, continuando ele diz, a caridade nos prescreve a indulgência. Porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Quer dizer, a gente julga o outro como se fôssemos perfeitos. A gente julga o outro, a gente age, a gente responde ao outro, esquecendo que nós é que precisamos tremendamente dessa indulgência. Nós é que precisamos tremendamente dessa compreensão do outro. Né? Senão fica uma troca de tiro para lá, para agressão. Se no primeiro momento não tivesse sido indulgência, eu estou entendendo, eu entendo porque você fez isso. Aí já baixaria o tom da discussão. Então a indulgência, antes de tudo, a gente tem que entender, nós temos que entender e lembrar que não somos nós, aliás, que não são os outros que precisam da nossa indulgência, mas que antes de tudo, nós precisamos de indulgência mais que todo mundo. Nós necessitamos, quer indulgência maior, quer oportunidade maior do que a reencarnação que Deus nos deu? Se não fosse essa oportunidade, se fosse como alguns entendem, a gente ia rodar lá agora, na primeira. Que Deus indulgente é esse? Que Deus amoroso é esse? Que não ia dar uma oportunidade, que não ia saber ver o que tem por trás das nossas ações egoísticas. Da mesma forma nós com os outros, mas principalmente nós temos que ter a noção, quando a gente vai julgar o outro, quando a gente vai agredir, que nós somos tão debilitados quanto, que nós é que mais precisamos dessa indulgência de forma urgente, urgentíssima. Essa indulgência é remédio de todos. E nós precisamos, antes de tudo, de todos, para que essas ações de indulgência sejam naturais. Se eu compreendo que eu sou falho, interessante, se você observar, o defeito que mais irrita no outro, muitas vezes é uma coisa que você tem.
É um defeito que você tem, você não percebe, aquele defeito é seu, aquilo lhe irrita, mas você corrige no irmão. Mas você não está percebendo que eu não estou percebendo que eu estou precisando de indulgência. Não é? Nós estamos juntos nesse barco. O importante é essa noção que a gente vê aqui, quando a gente chega, essa alegria, essa confraternização, que transpasse para entender que o outro precisa da gente. Que em algum momento aqui, Fábio vai desagradar alguém vai desagradar Fábio. Eu falo Fábio porque é o nome que eu conheço daqui. Mas a gente tem que entender que a gente está todo mundo para se ajudar aqui. Amai-vos uns aos outros, foi que o Cristo falou. E quando o Cristo refere ao amor, porque o amor é fundamental. Eu não me recordo se eu disse isso aqui da outra vez, mas sem o amor ao Cristo, sem uma identificação, sem uma intimidade com Cristo, nós não vamos conseguir ser indulgentes. Né? Só o amor desse Cristo, só essa imitação de Cristo vai tirar essa venda dos nossos olhos e vai abrir essa fonte para que esse dom de Deus que nós temos em nós comece a fluir. Todos os grandes seguidores de Cristo, eu não gosto desse nome grande, mas todos os vultuosos seguidores do Cristo, eles eram completamente cheios de amor pelo Cristo. Todos. Paulo, Pedro, se você ler as obras, o livro, como eu já falei da outra vez aqui, Paulo e Estevão, você vê o amor daquelas pessoas pelo Cristo. E Paulo que nem conheceu o Cristo, não é? Então, sem o amor ao Cristo, sem a fluência dessa mensagem, sem uma vida de prece, não é? Sem a leitura do Evangelho, não é? Sem o estudo, para que a gente não fique onde me leva, onde me traz, para que a gente fundamente a nossa fé, para que a gente fundamente a nossa crença, para que a gente crie um amor sólido, muito afetivo também, mas também muito baseado no conhecimento que Deus nos revela. Esse amor ao Cristo é que vai nos fazer conseguir, como Paulo disse, fazer com que Ele viva em nós, que nós atinjamos esse patamar de imitação do Cristo. Né? Para concluir, há uns 3 semanas atrás, acho que um pouquinho mais, eu fui na casa de um amigo e ele tem um filhinho de 3 anos. E em determinado momento, estava conversando eu, a esposa dele ali na sala, e o filho desapareceu, né, do mapa. Daqui a pouco, esse menino, ele descobriu onde tinha uns doces lá guardados. E esse menino começou a comer doce. E em determinado momento da situação, a mãe sentiu falta. Cadê? Né? Aí, quando foi lá, o menino estava no doce. De noite, isso, 9 horas da noite. Aí, aquela revolta, né? A mãe, mas você fazer isso. E o filho, eu não gosto mais de você. Você é feia, né? Você não é mais minha mãe. Tal. Aí depois eu fui fazer um paralelo, né? Somos nós mais para Deus do que uma criança de 3 anos? Não é? Certamente que não. Certamente existia ali algum sentimento de raiva do filho pela mãe, ou de raiva da mãe pelo filho, por causa daquele ato? Não. Da mesma forma nós desagradamos muito a Deus, nós fugimos muito da sua lei por causa da nossa ignorância, semelhante a uma criança. Nós somos uma criança ainda em espiritual aqui no Brasil, né? Mas com certeza nós vamos crescer na graça e no conhecimento, como tem lá no Evangelho, lá nas cartas, acho que é na carta de Pedro. Crescei na graça e no conhecimento. Nós vamos crescer. E a gente vai deixar de comer doce escondido às 9 horas da noite e nós vamos fazer coisas mais sólidas, né? O alimento será mais sólido, né? E nós vamos alegrar muito o Pai Celestial e nós vamos nos alegrar muito na sua vida. Eu desejo de todo o coração que o Evangelho de Jesus possa cada dia entrar na vida de cada um de vocês. É minha prece, é meu desejo, é minha alegria. Eu peço, né? E rogo a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face, que o Senhor nos conceda a sua paz. Assim seja. E te agradecendo, né, pela reflexão de hoje. E a gente vê mais uma vez como o Evangelho e as leituras se unem, né? Porque a primeira leitura hoje falava sobre a amizade. E aí a amizade esclarecendo o papel da amizade.
como uma forma de indulgência também, né? Para que a gente tenha amizades sinceras, que sejam indulgências dos nossos irmãos. E aí você falando, eu me lembrei da primeira leitura e o Evangelho, como sempre, né? Então, agradecemos mesmo a sua presença. Aí fica a mensagem hoje, um convite bem grande, que é de vestir a camisa do Cristo.